Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo, 29 de janeiro. Agora na Espanha, 20 horas e 40 minutos. No Brasil, 16 e 40 da tarde. Gente, a BTC está estressando as uppers aqui no intraday. Eu estou no gráfico de 5 minutos. Se eu colocar no gráfico horário ancorado pela banda de VWAP semanal, vocês vejam que a gente está estressando as uppers. Até agora a máxima bateu 23.867. A gente tem que romper com força esse patamar de 23.800 para superar esse topo aqui de 25 do 1. É normal a BTC, quando encontra o último topo, sentir um pouquinho. Vocês vejam que a gente está ali desenhando uma série de candles que ameaçam retornar em direção a VWAP, mas agora a gente está avançando. É bem provável que a próxima parada da BTC só seja mesmo 25 mil, que é o target final da nossa onda 3. Agora eu estou no gráfico diário. A onda 3 vai encontrar um ponto de inflexão muito interessante aqui no topo de 15 de agosto de 22, onde a BTC bateu 25.211. Mas, de qualquer forma, é perigoso tradar nesse nível de estresse das uppers, tanto no intraday nos 5 minutos, quanto no horário. Agora eu estou no gráfico de 1 hora. É perigoso porque a BTC tem esse padrão de subir desabando. Ela pode facilmente estressar aqui, dar uma agulhada para VWAP semanal, para depois dar seguimento ao seu pump espasmódico. Mas com certeza, mesmo que ela dê uma agulhada para a altura da VWAP semanal, ela segue com um viés de alta no curto e no médio prazo. A próxima parada é 25 mil dólares. No intraday regular, com uma upper e com uma lower, vocês vejam que estava até fugindo aqui do gráfico. Nesse momento a gente vai bater 23.900. Já chegamos a... Agora está 23.896. Chegamos a fazer a máxima em 23.902. A upper e a VWAP estão agressivamente apontadas para cima, mas fica essa possibilidade dela dar uma agulhada rápida em direção a VWAP para retomar esse pump espasmódico em direção a 25 mil dólares. Então a BTC tem essa característica de subir desabando, vamos colocar assim. Na seara fática, Justin Sun quer transformar a TRX em moeda de curso legal em 5 países, principalmente os caribenhos. Ele vem fazendo uma varredura nas ilhas caribenhas, tentando alterar a normativa local para transformar a TRX em moeda de curso legal, principalmente nas ilhas caribenhas. Vamos ver. E a Ripple anuncia um novo presidente, enquanto o seu processo contra a SEC vai se desdobrando. Enfim, muitos analistas dão conta de que essa ação judicial que corre entre a CVM norte-americana e a Ripple, que é a dona do código-fonte da XRP, deve se encerrar nesse trimestre. E a troca de presidência da Ripple tem relação com um potencial desfecho positivo desse imbróglio jurídico processual. E a Bitcoin agora desenha a cruz dourada. Depois da cruz da morte, a MM50 vai cruzar de baixo para cima a MM200. E a média móvel de 200 períodos. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o presidente da Câmara dos Deputados norte-americana vai se reunir com Joe Biden para negociar um aumento no teto da dívida, justamente porque a administração federal norte-americana pode entrar em default se isso não for resolvido nos próximos dias. Lembrando que o presidente da Câmara Federal norte-americana é um republicano e o Joe Biden é um democrata. E existe um grupo de deputados dentro do Partido Republicano que se uniram e criaram uma espécie de reduto ultraconservador dentro do Partido Republicano, que por sua vez tem a maioria na Câmara Federal, criando sérios empecilhos à aprovação desse aumento do teto da dívida. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E o principal laboratório de desenvolvimento de armas nucleares na China fez uso de semicondutores americanos por décadas, mesmo após a proibição. O Instituto Estatal confirmou que semicondutores da Intel e Nvidia, apesar da inclusão na lista negra, seguiram sendo fornecidos e usados pelo principal laboratório de desenvolvimento de armas nucleares chinesas. Enfim, pessoal, o mundo segue escalando esse conflito russo-ucraniano também
aumentou, recrudesceu em termos de gravidade. Rússia e Ucrânia agora estão lutando por cidades em torno de Bakhmut. Bakhmut foi retomada pelos russos e agora as forças ucranianas tentam agora garantir o domínio sobre as cidades no entorno de Bakhmut. Enfim, o mundo segue virado num barril de pólvora. A BTC está resiliente, caminhando em direção ao nosso alvo mais imediato, que é o target da nossa onda, 3,25 mil dólares. Aqui vai recuar de volta para esse patamar que a gente está agora, para 23.800, 23.900. Depois explode em direção a 30 mil dólares, que é essa congestão e é o alvo final da nossa onda 5. Na projeção, a nebulosidade esverdeada está ganhando bastante espessura, o que denota que os compradores estão no total controle da BTC. Agora a Bitcoin é 23.920. O que está rolando agora é um short squeeze, uma liquidação em série de shortados que insistem em abrir posições e sofrerem, que acabam redundando em liquidações forçadas. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.